O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta qual o seu nome. E depois dela falar que se chama Melry, ele pergunta aonde ela vai. E ela responde que está indo pegar um Uber. Ele então pergunta se ela tem tempo para conversar com ele agora. E ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta por que ele não está aqui com ela. E ela responde que o namorado dela está trabalhando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que é melhor não. Ele então se despede, aperta a mão dela e vai em direção à sua Lamborghini. E na hora que ela vê que o cara está de Lamborghini, ela não resiste e vai na mesma hora atrás dele. Ela então fala que aprecia o que está acontecendo. O Naya fala que não entendeu e pergunta o que ela quer dizer. E ela responde que se ele quiser chamar ela para eles saírem para beber, que ela ia aceitar. Mas o Naya questiona dizendo que ela disse que tem namorado. Ela fala que estava apenas jogando com ele e que não tem namorado. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma. E ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele, ainda mais que não quis passar o seu telefone. Em seguida, ela responde que isso não é um problema e dessa vez ele passa o telefone para ela anotar o seu número sem nenhuma dificuldade. E essa é uma mágica de quem tem uma Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. Ele então pergunta por que ela estava mudando de ideia, e ela fala que viu que ele tem muito potencial. Ele então pergunta se ela está jogando com ele ainda, e ela fala que não, que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, o Naya chama ela para entrar na sua Lamborghini, e ela não perde tempo e entra com ele na sua máquina. Porém, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance e disse que tinha namorado. E ela fala que achou que no início ele não tinha nenhum potencial. O YouTube então fala que ela foi muito desleal com ele e que ela é uma garimpeira de ouro e mostrou ser uma interesseira. Ele fala para ela descer do carro porque ele não viu nenhum potencial nela e não sai com mulher interesseira. Ela desce do carro achando ruim e falando que ele está perdendo, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele começa mexendo no lixo e pergunta a essa garota se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que não tem dinheiro com ela agora. Ela fala que o cachorro dele é muito bonito e pergunta qual o nome dele. O Nate fala que o nome dele é Rocco. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela fala para ele que se chama Grace. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Bahia. Ela então pergunta o que aconteceu com ele. Ele responde que ele veio para cá para ser um ator, mas que não deu muito certo e ele acabou vindo parar nas ruas. Em seguida, o Nate fala que ele e seu cachorro estão há 3 dias sem comer nada. Ela fala que está indo no Starbucks e pergunta se ele quer alguma coisa de lá. Ele responde que gostaria de um frasco de água e quem sabe uns sanduíches, e pergunta se teria como. Ela fala que sim, que vai trazer tudo para ele e que vai ajudar com o que ela puder. O Nate agradece ela. Em seguida, ela fala para ele esperar que ela vai trazer para ele os lanches.
Na sequência, ela volta com 2 frascos de água e 2 sanduíches para ele e o seu cachorro. Ele agradece tudo que ela fez e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ele fala que sua ex-esposa terminou com ele e ficou com todo o seu dinheiro, e que ele veio para cá e acabou se dando mal, e agora ele está na pior. Graças a ela, ele está tendo um dia excelente. Em seguida, ela passa para ele um envelope com $3.500 e fala que é para ajudar ele a se recuperar. Nessa hora, o Nate agradece ela pelo dinheiro e dá um abraço nela e fala que ela é muito especial e generosa. Mas em seguida, ele fala que precisa dizer a verdade para ela porque ela foi muito legal com ele. Então ele passa para ela o envelope que ele estava segurando com o dinheiro e fala que não precisa do dinheiro e agradece ela pela boa vontade. Na sequência, ele fala que é um youtuber famoso e mostra a câmera para ela que está gravando e fala que é um teste social. E mostra para ela seu carro e eles entram no carro dele. Dentro do carro, ele explica tudo para ela e fala que foi um prazer conhecê-la. Então eles conversam algumas coisas e ela fala que tem que ir embora, e o Nate agradece e fala que ela é uma ótima pessoa. E temos uma garota que foi muito gentil e passou no teste do Nate. O vídeo começa com Joel elogiando o cabelo rosa da garota. Ele pergunta qual é o nome dela e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o elogio de Joel e fala que se chama Ashley. Em seguida, Joel fala que gostou do estilo dela. Além disso, ele fala que ela é muito alta e pergunta se ela pratica algum esporte. A mulher fala para Joel que joga softball. Na sequência, Joel pergunta se ela tem um homem ou se ela tem namorado. E a garota responde que sim, que ela tem namorado. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos. E a mulher responde que já faz mais de 2 anos. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde que não passa telefone para estranhos. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela e a garota fala que é melhor não. Joel fala para ela que só está tentando conhecer pessoas novas e gostou muito da beleza dela e queria fazer amizade com ela. Mas ela responde que já disse que é comprometida. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, e ela fala que não o conhece e está indo embora porque está com pressa. Joel se despede e vai em direção à sua Lamborghini. A mulher que havia o rejeitado agora volta perguntando qual é mesmo o nome dele. Joel então questiona por que ela esqueceu seu nome. E ela dá uma desculpinha esfarrapada e pergunta se o carro é dele. Joel fala que sim, que é um dos seus vários carros de luxo. O YouTube questiona e pergunta por que agora ela quer passar o seu número. Ela responde para eles se conhecerem melhor. Joel pergunta sobre o namorado dela e ela diz que não tem namorado. Mas ele diz que ela tinha dito que tinha namorado. Ela fala que disse aquilo porque não estava interessada. Joel pergunta se agora ela quer ficar com ele. E ela fala que eles podem sair para dar uma volta e se conhecer melhor. Em seguida, Joel fala que até queria sair com ela, mas que só tem um probleminha. A garota pergunta qual é. Ele fala pra ela que ele não sai com mulher interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele entra dentro do carro e fala pra ela ter um bom dia e sai acelerando sua Lamborghini. E a garota acaba se dando mal.
Começamos o vídeo com o youtuber Naya Price dando um oi para essa garota e pedindo para ela esperar. Ele chega dizendo que achou ela linda demais e pergunta o nome dela e se apresenta. Ele fala que se chama Naya. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que faz questão de abastecer para ela porque ele é um cavaleiro. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela responde que acabou de se mudar para Miami para ajudar o seu irmão com o bebê dele. Naya fala que já esteve em Miami, que é uma cidade muito boa. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e depois dela responder que não, ele pergunta por quê, pois ela é muito linda. Então, ele pede para ela passar o seu telefone. Na sequência, ele elogia o corpo dela e fala que ela é muito atraente. Ela fala que é tudo natural. Naya fala que ela está de parabéns, mas também não vê nenhum problema quando a mulher quer colocar algo a mais para ficar mais bonita. Na sequência, ele fala que gostou dela e que gostaria de continuar a conversa dentro do carro. A garota topa, então eles vão andando até o Corvette do YouTube. A garota fica impressionada e pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e fala que é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Então, dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela responde que há 6 meses. Depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele começa a tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette e a garota capricha nas poses. Em seguida, ele mostra para ela a câmera e fala que ele caça garimpeira de ouro e que ela não é interesseira, e foi muito agradável e gentil com ele. Ele fala que ele é um youtuber e faz vídeos para o seu canal, e no final ele chama ela para entrar no carro para dar uma volta com ele. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada.
Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque para ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala para ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir para casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o youtuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London dizendo a essa bela moça que ela tá linda demais e pergunta como ela está e qual o seu nome. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ele, então, pergunta se ela é de Houston e ela fala que não, que ela é de Atlanta. Então London pergunta o que ela está fazendo aqui em Houston e ela responde que a família dela veio para cá com ela. Além disso, ela fala que está indo encontrar alguns amigos no restaurante que ela trabalha. London então pergunta o que eles servem lá e ela responde que é uma cozinha francesa e tem bifes e lagosta e mais outras coisas. Ele então fala que gostou do restaurante e queria conhecê-lo. Ela fala que pode levá-lo no restaurante. Ele pergunta se pode ser agora e ela responde que sim, porque está indo para encontrar com seus amigos. Então London pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que está preferindo ficar solteira no momento. London então fala que eles podem ir no seu carro, que está logo ali na frente. Ele aponta o dedo e mostra para ela o restaurante que ele estava prestes a ir conhecer. Na hora que a garota vê que ele está de Corvette, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, London fala que ela está sendo muito gentil com ele e pega na mão dela e agradece e fala que ela é muito legal. A garota agradece pelo elogio. Então London pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde que ela gosta de fazer academia e trabalhar no restaurante e que é muito corrido o seu dia a dia. Nessa hora, London abre um jogo e fala que está gravando um vídeo para o YouTube e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele fala que estava tentando ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito gentil com ele, e que ela é uma mulher genuína. A garota fica muito surpresa em saber que tudo era só um teste. Então London explica que a maioria das mulheres só aceita sair com ele por interesse no carro, e que a maioria não passa no teste. Então ele fala que quer conhecê-la melhor e quer conhecer o restaurante que ela falou. Começamos o vídeo com Naya abordando essa linda garota. Ele tenta se apresentar, mas a garota não dá a bola para ele. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não, que ela tem namorado. Ele fala que só queria conhecê-la melhor e pergunta se ela não passa pelo menos o seu Instagram, mas a garota fala para ele calar a boca e sair de perto dela. Então ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini, e não demora muito para a mulher se arrepender do que ela disse e ir atrás dele. Então ela pergunta qual é o nome dele e que agora ele pode pegar o número dela, mas Naya questiona dizendo que ela foi muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pede desculpas. Então ele fala que tudo bem.
Em seguida, ele pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela estar falando com ele porque ele não quer causar problemas. Ela fala que ele está trabalhando e que ele não precisa ficar sabendo de nada. Na sequência, ele fala que tudo bem e passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. E nessa hora, nem parece mais que ela tem namorado e deixa nítido o interesse dela depois que ela viu o seu carro de luxo. Em seguida, ele chama ela na frente do carro e fala alguns detalhes da Lamborghini para ela. Depois, ele chama ela para eles conversarem melhor dentro do carro. Ela topa e entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem uma Lamborghini. Dentro da Lamborghini, indo à parte que interessa, ele fala que está nítido que ela quis entrar no carro com ele só por interesse, porque antes ela o maltratou e agora mudou completamente com ele. Ela fala que é melhor ele esquecer isso para eles aproveitarem a tarde juntos, mas o youtuber fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai mesmo fazer isso com ela. Ele fala que ela teve sua chance de sair com ele, mas que ela foi muito grossa e que ele não tolera isso. Ele fala que é para ela descer e fala que não vai mudar de ideia. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada e não passou no teste. O vídeo começa com Luke e Fresh esperando passar alguma mulher para aplicar o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, eles começam a abordá-la. Luke pergunta aonde ela vai e tenta se apresentar. Elas respondem que estão indo almoçar. Então Fresh convida elas para almoçarem junto com eles e que elas podem ir no carro deles. Porém, elas dizem ter namorado e falam que vão encontrar com eles agora. Luke pergunta quanto tempo elas namoram e uma das meninas fala que já tem mais de 1 ano e meio. Então, ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Então, depois de tomarem um fora, os dois sentam no capuz da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. As duas garotas, quando vê os caras de nave, na mesma hora voltam e perguntam se é nesse carro que eles vão levá-las para almoçar. Luke responde que sim. Então, elas falam que aceitam almoçar com eles. Porém, Fresh a questiona perguntando se elas têm mesmo namorado e pede para elas dar uma voltinha. Uma delas responde que não, que estão solteiras e só falaram aquilo porque não queria nada com eles, mas agora mudaram de ideia. Então, eles chamam elas para virem com eles e começam a ir em direção a outro carro que não é a Lamborghini. Mas as duas começam a perguntar se a Lamborghini não é deles e Luke fala que não. Elas então falam que não vão mais e tentam ir embora novamente. Mas os dois youtubers então abrem a porta da Lamborghini e fazem elas mudarem de ideia novamente. Então, eles falam que estavam brincando e que vão levá-las para almoçar no melhor restaurante. Os dois youtubers falam que depois que eles almoçarem, vão levá-las para a casa deles. E elas aceitam o convite e falam que lá tem muita piscina, muita bebida e que elas vão curtir. E em seguida, mostra para elas $500 mil no porta-mala do carro. E impressionam ainda mais as duas garotas que ficam pedindo para entrar no carro.
Então ele abre a porta da máquina e deixa elas sentirem o gostinho de estarem numa Lamborghini. Quando elas saem do carro, eles começam a questionar por que elas não quiseram nada com eles e falaram que tinha namorado no início quando eles foram falar com elas. As duas inventam uma desculpa esfarrapada e falam que acharam que eles eram muito novos para elas. Mas depois mudaram de ideia porque eles impressionaram elas. Então Luke fala que eles têm que dizer a verdade, que elas são gold diggers e que ele não sai com interesseiras. E que tem uma câmera ali gravando e que elas vão ficar famosas no YouTube. E fala pra elas dar um oi pra câmera. Então as duas saem todas sem graça e acabam se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essa loira. Ele pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Ele pergunta aonde ela vai e ela responde que tem que ir embora. Então ele fala que só está tentando conhecê-la, porém ela diz a ele que não fala com estranhos. Então Nate pede para pegar o número dela. O YouTube pergunta a ela por que ela está sendo tão rude e ela fala que é porque ela está com pressa e não está interessado e ele não faz o tipo dela. Ele fala que só queria conhecê-la. Sendo assim, ele fala que poderia lhe dar uma carona e a deseja um bom dia e vai em direção ao Corvette. E na hora que a garota vê que o Nate está de Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando se o carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E inexplicavelmente a garota muda de ideia e fala que vai passar o telefone para ele. Então ele não perde tempo e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, Nate pergunta o que ela estava indo fazer e ela fala que estava indo almoçar. Então Nate fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para almoçar. Nate convida ela para ir almoçar com ele e fala que eles podem escolher um bom restaurante. A garota topa e aceita o convite do YouTuber. Porém, Nate pergunta sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado. Então Nate fala que ela pode entrar no carro e que lá eles vão conversar melhor. Então Nate dá a volta e entra no magnífico Corvette. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube pergunta por que no início, quando ele foi falar com ela não queria falar com ele e foi muito rude. E ela fala que há muita gente tentando falar com ela na rua e prefere ignorar. E pede desculpas por não ter dado atenção a ele. Nate pergunta por que ela mudou de ideia se ela já estava indo embora. E ela fala que gostou do carro dele porque é muito bom. Então Nate pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria falar com ele. E ela fala que provavelmente não. Então, Nate fala que para ele está óbvio que ela só está interessada nele por causa do carro e do seu dinheiro. Ela fala que não, que resolveu dar uma chance para ele. Porém, Nate fala que não quer mais sair com ela porque ela não é a pessoa que ele imaginou que ela fosse. Além disso, ele fala que ela é muito interesseira e só quer sair com ele por causa do carro e do seu dinheiro. E fala que não quer perder o seu tempo com uma garimpeira de ouro. E fala que ele não sai com mulher interesseira e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro. E pede para ela descer do carro. Ela tenta se explicar e falar que eles podem se dar bem e ela é interesseira do Corvette.
Porém, Nate fala que não quer nada com ela e manda ela descer do carro. E ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essas duas morenas em frente à sua Lamborghini para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta se elas podem o ajudá-lo e ela responde que estão com pressa e tem que ir embora. Ele pergunta se pode pegar o Instagram delas ou seu telefone, mas as duas garotas falam que tem namorado e já dão um fora nele sem dar nenhuma chance. Sendo assim, o YouTube caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E como num passe de mágica, as duas mudam de ideia e vão atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom. Ele pergunta se elas já andaram em uma Lamborghini e elas respondem que não, mas sempre tem a primeira vez. Depois dele se apresentar, ele pergunta se elas realmente têm namorado. As duas magicamente falam que não e fazem o namorado desaparecer. O YouTube então passa o telefone para elas e pede para elas anotar o seu telefone. E muito fácil, as duas passam o telefone para ele. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que gosta muito de tatuagens. Então, ele fala que queria pedir ajuda delas para escolher um bom restaurante, mas que elas nem queriam falar com ele. As duas falam que agora elas vão ajudar ele a escolher o melhor restaurante. Então Naya chama elas para entrarem no carro e conversarem lá dentro. E é claro, elas aceitam e ficam achando que vão se dar bem com o cara só porque ele aparenta ter muito dinheiro. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Naya pergunta o que elas vão fazer agora. E a garota responde que estavam indo tomar uma bebida e convida ele para vir com elas. Ele então fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e lá tem muita bebida e chama elas para vir com ele que vai ser melhor. As duas topam e aceitam o convite. Então, nessa hora, ele pede para elas descerem do carro e darem a volta porque ele quer falar alguma coisa com elas, antes deles irem para a sua cobertura. Elas descem do carro e o YouTuber fala que agora ele está pronto e fala que agora elas podem entrar novamente no carro, mas quando elas vão tentar entrar, ele deixa a porta trancada. Então, ele acelera o carro e fala que não sai com garimpeiras de ouro. E as duas acabam sendo rejeitadas. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele fala que ela parece uma modelo e tem quase a mesma altura que ele. Então Joel pergunta qual é o nome dela e ela responde que ele não precisa de saber disso. Joel fala que só queria conhecê-la e fala que parece que ela não é daqui e pergunta de onde ela é. E ela fala que ele também não precisa ficar sabendo. Então Joel fala que essa é a frase favorita dela e tira risos da garota. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Ele estica a mão e tenta se apresentar, mas a garota não o cumprimenta. Em seguida, Joel pergunta cadê o namorado dela, e ela responde que ele está trabalhando. Ele então pergunta se ela não pode passar o Instagram ou seu telefone para eles conversarem depois. Ela fala que não, que ela é fiel ao seu namorado e nunca vai passar o telefone para ele. Joel pergunta se ela não vai dar uma chance para ele. E ela fala para ele ir embora porque ela não tem tempo para perder com ele. Joel então caminha até a sua gloriosa Lamborghini e magicamente a garota muda de ideia e vem atrás dele perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e que ele está sentado no carro. Ela fala que esse carro pode ser alugado.
Joel fala que ela pode pensar o que ela quiser, mas que o carro realmente é dele. Em seguida, ela pede para tirar algumas fotos com a Lamborghini. Joel fala que tudo bem e começa a tirar as fotos para ela. Na sequência, Joel chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela entra com ele achando que vai se dar bem com o cara. E vamos ver como isso vai terminar. Joel pergunta se ela tem mesmo um namorado e ela responde para ele que sim. Então Joel fala que não vai querer sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. Ela fala que não é garimpeira e que não vai descer do carro dele. Joel então dá a volta e abre a porta e fala para ela descer do carro. Ela sai do carro falando que o carro deve ser alugado, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pede licença e diz a ela que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar. Mas a garota não aperta a mão dele e pergunta o que pega. Então London diz a ela que ele só está tentando conhecê-la. Em seguida, ele pergunta qual o seu nome e com muito esforço ele se apresenta. E depois dela dizer o nome dela, ele pergunta aonde ela vai. E ela diz a ele que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se poderia pegar o número dela para eles marcarem de saírem para fazer alguma coisa. Porém, ela fala que tem namorado e sai andando e deixa ele falando sozinho. London então caminha até a porta da sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que London está de nave. Então ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Em seguida, ela fala que queria dar uma volta no carro para eles se conhecerem melhor. Porém, London questiona sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado e que é uma longa história. London então fala que ele quer saber mesmo se ela tem ou não namorado. E ela fala que o relacionamento dela é aberto e que ela pode conhecer outras pessoas. Sendo assim, London fala que ela pode entrar no carro e eles podem conversar melhor e chama ela para entrar na Lamborghini. Então, depois que a mágica já tá feita, ela não perde tempo e entra no carro e nem parece ter namorado. Comente aí o que vocês acham desse relacionamento aberto. E dentro do carro, ela fala que a cor preferida dela é laranjada. London pergunta de onde ela é e ela fala que é de Miami. London pergunta o que ela está fazendo em Houston e ela responde que veio para cá de férias. Em seguida, ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. London fala que tem uma empresa de imobiliária e faz outras coisas também. Ela pergunta se isso dá muito dinheiro e London fala que se não desse dinheiro ele não teria esses carros de luxo. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e chama ela para ir na sua cobertura. A garota aceita, mas fala que ele vai ter que levar ela no shopping para fazer compras.
Nessa hora, London fica indignado e fala que tentou falar com ela no início e ela foi muito ignorante com ele. Mas depois que viu seu carro, ela veio na mesma hora para falar com ele e aceitou ir para sua casa. Ele fala que já ouviu falar que a maioria das mulheres de Miami são interesseiras e diz a ela que ela é uma dessas interesseiras e que ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseiras e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e fala que ele é um idiota, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel vestido de operário de construção em uma bicicleta e decide abordar essa bela jovem. Ele inicia uma conversa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo ótimo. Então Joel fala que viu ela de longe e teve que vir falar com ela porque ela é linda demais. Ela agradece o elogio e Joel pergunta para ela se ela tem um namorado. Ela fala que não. Então Joel pergunta se ela pode passar o seu telefone e seu Instagram, e a garota fala que sim. Enquanto ela salva seu número, Joel pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não achou ainda a pessoa certa. Joel começa a ver o Instagram dela e fala que ela é uma modelo. Ela fala que já é modelo faz um bom tempo. Em seguida, Joel pergunta se ela já teve algum namorado e ela fala que sim, que já teve namoros que não deram muito certo. Em seguida, Joel pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela responde que não. Então ele fala que eles poderiam dar uma volta na bike dele que ela vai gostar. A mulher fala que a bike dele deve ser muito rápida e Joel elogia o senso de humor da garota. A seguir, Joel fala que ele está gravando um vídeo porque ele tem um canal no YouTube e é famoso e tem vários seguidores. Ele explica que estava tentando achar uma Gold Digger e que ele não achou nenhuma e que ela é muito simpática e legal. E fala que tem uma Lamborghini e vai mostrar o carro para ela. Joel mostra para ela a Lamborghini e fala que está meio empoeirada e está precisando de dar uma boa lavagem. Além disso, ele fala que foi falar com ela esperando que ela não desse bola para ele e então ele iria até a sua Lamborghini e iria fazer ela vir atrás dele, como sempre acontece com as Gold Digger. Mas ela conversou muito com ele e foi muito legal. Então Joel mostra para ela a câmera e fala que vai divulgar o seu Instagram e pede seus seguidores para seguir ela no Instagram. Joel fala que viu o Insta dela e que só tinha 2.000 seguidores. E fala pra galera ir lá seguir ela para ela chegar nos 100.000 seguidores. E fala também que ela foi muito legal com ele e pergunta por que ela deu tanta bola para ele. Ela fala que viu que ele estava trabalhando e parecia ser um cara legal e gostou da sua abordagem. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa. E ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora.
A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8, que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então, ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Começamos o vídeo com Nae chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nae ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nae fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nae. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um.
Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Naya fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com London perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas. Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte para o plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele. Então London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal. Começamos o vídeo com Nate voltando à ativa. Ele chaveca essa mulher e pergunta como ela vai. Ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Em seguida, ele pergunta onde ela vai e ela responde que está indo para casa do seu namorado. Nate pergunta por que o namorado dela está fazendo ela andar no sol quente. Ela fala que não está interessada em falar com ele e tem que ir embora. Em seguida, Nate fala que o namorado dela não parece ser tão bom e pede para pegar o número dela, mas ela responde que não, porque é fiel ao seu namorado. Ele insiste em pegar o número dela. Ela fala que pode passar o Instagram para ele, porém o YouTube fala que não tem o Instagram. Na sequência, ela vai embora e Nate caminha até a Lamborghini Urus. E quando ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e vem falar com ele. A garota pergunta se ele é da cidade. Ele responde que acabou de se mudar. Então ela pergunta se ele quer ir almoçar com ela. Nate fala que ela disse que estava indo para casa do seu namorado, mas ela responde que ele não está em casa e o namoro dela ainda não é oficial. Então Nate aceita almoçar com ela e chama a garota para entrar no carro. E ela fica achando que vai se dar bem com ele e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela iria voltar para falar com ele.
Ela fala que sim e que não foi por isso que ela veio atrás dele e fala que queria conhecê-lo melhor. Em seguida, ele fala que não vai funcionar deles saírem juntos porque ela foi rude com ele no começo e que é melhor ela ir embora para onde ela estava indo porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que tudo bem, tira o cinto e desce do carro e o YouTube a deseja um bom dia. O vídeo começa com Kilo abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porque ele achou ela muito linda. A garota fala que não o conhece e manda ele embora. Então ele fala que tudo bem e se despede e caminha até sua BMW. E não demora muito para a garota mudar de ideia e vir atrás dele. Então ela pergunta como que ele tem um carro desse. Ele explica que ele é um empresário e tem sua própria empresa. A garota começa a ficar interessada e pergunta se ele tem namorada. O youtuber responde que não, que ele está sozinho no momento e por isso gostaria de uma companhia para hoje à noite. A garota fala que pode ser sua companhia, mas o youtuber fala que ela o rejeitou há minutos atrás. Ela explica que tinha ficado com medo, mas que agora já viu que ele é um cara legal. Então ele pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que sim, só que tem uma condição, que depois que eles irem almoçar, ela quer ir no shopping para fazer compras. O youtuber fala que tudo bem e manda ela entrar no seu carro. Ela não perde tempo e entra na mesma hora e fica achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia e entrou no seu carro fácil desse jeito. Ela fala que viu que ele é um homem de sucesso e gostou dele. O youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela e pede para ela descer do carro com ele. Então ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela. Ela fica meio envergonhada e fala que é ele que vai sair perdendo e vai embora. O YouTube entra na sua gloriosa BMW. O vídeo começa com Nia Price se passando por um mendigo esperando uma garota passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, ele a aborda perguntando como ela está. Ela fala que está tudo bem. O youtuber pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ela olha na bolsa e pede desculpas e fala que só tem cartão de crédito. Diante disso, ela fala que vai comprar comida para ele lá dentro da loja e pede para ele esperar. Na sequência, ela volta e traz uma marmita para Nair. Em seguida, ele agradece e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então, ele diz a ela que está há 3 dias sem comer e que está muito agradecido. Ele fala que ele é de Ohio e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Houston. Então ela pergunta o que aconteceu com ele. Nair fala que é uma longa história. Ele explica que sua mulher se separou dele e o deixou sem nada e a única coisa que ele ficou foi com seu carro. Ele fala que já tentou arrumar um emprego, mas está muito difícil e que não está sendo muito bom ser um morador de rua. A garota fala que ela tem um quarto onde ele pode ficar. O YouTube agradece e fala que ela está sendo muito generosa com ele. Então ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que está se importando com ele. Ela fala que gosta de ajudar as pessoas e sempre quando pode ela ajuda. Em seguida, ele fala que vai mostrar o seu carro para ela e chama ela para vir com ele.
Então, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele não vende o carro, porque ele teria muito dinheiro. Porém, ele fala que o carro tem muito valor sentimental para ele. Então, ela pergunta se ele realmente é um sem-teto. O youtuber fala que sim, mas que antes de morar nas ruas, ele tinha muito dinheiro. Então, ele mostra pra ela o carro e depois dela ver o vidro, ele fala que ela é bem-vinda para entrar na Lamborghini, porque ela foi muito gentil e doce com ele. Lá dentro do carro, indo direto ao que interessa, depois deles conversarem um pouco, o youtuber fala que precisa dizer a verdade pra ela. Ele fala que ele não é um sem-teto e que ele caça mulher interesseira e que ela passou no seu teste. Ele explica que ele tem um canal no YouTube e que ele é muito famoso por seus experimentos sociais. Então, ele chama ela na frente do carro para mostrar pra ela a câmera. Então, ele termina o vídeo dizendo que ela é uma mulher muito especial, passou no teste e ele vai levar ela para dar uma volta com ele. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela.